Olá, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesse começo de tarde, né? Já estamos no mês de junho, né? Hoje é 1º de junho. E hoje eu acordando, eu pensei em família, né? Família, uma palavra linda, né? Então, eu estava falando com o Senhor e agradecendo a Deus pela minha família, né? Pelo esposo maravilhoso que eu tenho, pelos filhos, né? E agradecendo a Deus, a família que, né? Que Deus me deu, que Deus formou, né? Que formamos, né? E dizer para vocês que a família é muito preciosa na vida da gente, né? Os filhos, netos, né? O esposo. A gente tem que pensar mais na nossa família, né? Então, o que eu tenho a dizer hoje da família? Ame mais a sua família. Dê mais atenção para a tua família, né? Dê mais amor. E não tenham vergonha de dizer eu te amo. É uma palavra tão linda também, né? Amor, né? Numa família tem que ter amor, atenção, né? Obediência, né? Então, vamos dar mais valor para nossa família, né? Para tua família, para minha. E assim, para a gente viver uma vida melhor, né? Ter respeito, né? Um com o outro, né? Os filhos terem respeito com os pais, né? E os pais também com os filhos, né? Muitas vezes, os filhos, quando são pequenos, né? Aquela bênção, né? Amo você, mamãe, eu amo você, papai. Mas depois eles vão crescendo, eles vão seguindo o caminho deles, né? Cada um vai para o seu lado. Cada um vai formar a sua família, né? Mas não é por isso que vocês vão se afastar, né? Vocês continuam sendo uma família. Só que a família vai aumentando, né? Então, muitas vezes filhos casam e não dão mais, né, aquele valor para os pais, né? Muitos filhos esquecem seus pais. Não tem mais aquele amor, né? Que tinham quando estavam dentro da casa dos pais. E esquecem, né? Um pouco do amor que tinham pelos pais. Eu casei, formei a minha família, mas continuei dando amor para meus pais. Porque se não fosse primeiro Deus, né? E depois os meus pais, eu não estaria aqui hoje, né? Se não fossem meus pais. Então, eu dei amor para meus pais até o último fôlego deles. Fiz tudo que eu podia, dei amor, dei carinho, dei atenção, porque eram meus pais. E a mesma coisa para os meus sogros, né? Porque quando a gente casa, o nosso sogro, a nossa sogra, é a nossa família também, né? Então a gente tem que tratar bem também. Então eu tratei bem meu sogro e minha sogra. Eu amava muito meu sogro e minha sogra também. E não deixo de amar, né? Os 4 já partiram, mas a gente não deixa de amar, né? A gente sente falta. Então, para os filhos, né? Dê mais atenção para os seus pais, principalmente para os pais idosos, né? Dê carinho, dê amor, dê atenção, né? E continue, né? Com a família feliz, com a família que um dá exemplo para o outro, que um dá atenção para o outro. E agradeça sempre a Deus pela família que Deus te deu. Porque quando a gente forma uma família, tá, a gente escolhe, mas principalmente quem escolhe
né, pra gente é Deus. É Deus que coloca, né, um outro, né, para formar uma família. Então a gente tem que honrar a Deus pela família que Deus nos deu. Então, muitas vezes filhos e pais não se dão, né? Mas se alguém que ouvir, né, esta mensagem, que não falar com seus pais, ou os pais não falar com seus filhos, ligue para ele, os pais liguem para os seus filhos, ou os filhos liguem para os seus pais. Deixa um pouco o rancor de lado, né? Às vezes a gente tem que deixar um pouco a mágoa de lado, né? E ligar para os pais ou para os filhos, né? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Eu acordei essa manhã, nossa, hoje é 1º de junho, já estamos no meio do ano, né? E estamos aqui, né? Que bom, né? Deus é bom nas nossas vidas. E pensei logo em família. Então, para o seu lar ser mais feliz, primeiramente, né, honrar a Deus, obedecer a Deus, seguir a Deus, né? Primeiramente na sua vida, né? E depois amar a sua família também, né? Porque não é por qualquer coisa que a gente vai deixar a família de lado. A família, que palavra linda, família. Deus nos deu, cada um de nós temos as nossas famílias, né? Então vamos honrar as nossas famílias, né? Sem picuinha, sem discussão, sem rancor, né? E amando um ao outro, né? Como sempre se diz, amai o seu próximo com a ti mesmo. Então também com a sua família, né? E eu desejo que para cada um de vocês, né, que estiveram ouvindo esse vídeo, que Deus possa abençoar a cada família. Que Deus abençoe a cada lar, a cada família, né? A cada filho, a cada esposo, a cada esposa, né? E que Deus lhe dê força e principalmente sabedoria. Eu sempre peço para Deus sabedoria, né? Quando eu era mais jovem, eu não tinha sabedoria. O que, né? Eu nunca fui assim de soltar coisas assim para ofender as pessoas. Não é porque eu sou evangélica hoje que eu vou dizer que eu mudei depois que eu fui evangélica, mas não. Deus já me fez assim. Eu sempre ouvi as coisas dos outros, né, me ofendendo, mas eu nunca disse um ai. Então hoje eu ainda sou assim. Então seja gentil com as pessoas, seja honesto e às vezes a boca fechada, né, é a melhor coisa, né? O silêncio é a melhor coisa que a gente pode fazer para dar certo, né, nas nossas vidas. E que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse mês seja um mês abençoado, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? E até a próxima!